Gente, hoje em dia praticamente as crianças já nascem sabendo mexer no computador, no celular, tablet, né? E muitas vezes elas mexem até melhor do que nós adultos. Mas os pais e os responsáveis precisam acompanhar a rapidez desses pequenos para evitar que eles também acessem conteúdos impróprios e, além disso, gente, saber que tipo de conteúdo que eles estão consumindo, né? Bom, para isso, hoje a gente convidou a psicóloga e especialista em terapia cognitiva comportamental, Lívia Marques. Ela está na linha aqui para falar com a gente. Doutora Lívia, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Prazer ter a senhora com a gente hoje aqui no nosso Alô Doutor. Bom, primeiramente, realmente as crianças hoje em dia estão numa geração aí que tablet, que celular, esses aparelhos eletrônicos, elas aprendem a mexer e até parece que exigem, né, mais cedo do que nunca, né, doutora? Sim, eles começam muito mais cedo do que a gente possa imaginar, ainda bebês, né, antes de 1 ano de idade. Uhum. E a gente precisa pensar que tipo de exposição a gente está colocando essa criança e como a gente está expondo essa criança. Porque dentro, né, do que é recomendável, um bebê não poderia estar no celular. Mas hoje é uma das ferramentas que os pais, os avós, os responsáveis e os cuidadores possuem. Mas eu sempre pergunto, por quanto tempo essa criança está nesse celular? Uhum. Essa é a grande dúvida para os pais, né? Porque os pais parece que eles não têm essa noção, né, doutora? Não tem, infelizmente. Alguns não têm. Lembra que antes a gente dizia que a babá era a televisão? Uhum. Hoje, em muitos dos casos, nós dizemos que o celular e o computador são as babás. Uhum. Por que isso? Porque acaba que a gente delega muito tempo e vê que a criança está calma, está quietinha, está ali naquele momento e deixa ela ali durante o tempo que for e fala, não está falando, não está perturbando, não está perguntando, não está chorando. Só que dentro desse tempo tão extenso, a gente pode estar trabalhando outras coisas com essa criança, por exemplo. Uhum. Por que é tão importante que os pais e familiares controlem esse acesso das crianças à internet, doutora? Por quê? Primeiro, a gente tem muitos conteúdos impróprios. Segundo, que a gente acaba tendo um nível de consumismo infantil maior por conta de alguns vídeos, por conta de alguns canais. E o terceiro é o seguinte, o celular ele não te proporciona habilidades sociais práticas. E a gente precisa trabalhar habilidades sociais e emocionais com essas crianças para que se tornem adultos mais saudáveis. Ok, e tem assim, uma idade que a gente possa apresentar para as crianças, por exemplo, esses aparelhos, essas tecnologias? Então, a gente tem, na verdade, um documento que diz que a partir dos 3 anos a gente pode oferecer isso. Há outros profissionais que dizem que, por exemplo, dar um celular para uma criança antes dos 5 anos é crime. Mas eu também digo o seguinte, hoje a gente não está tendo como controlar isso. O que a gente tem como controlar e orientar é o tempo, o quanto essa criança fica exposta, o quanto de proximidade isso tem e realmente trabalhar a questão social e emocional com a criança. Não permitir que ela fique lá tanto tempo, né? Colocar uma regra em casa. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Isso, então como que os pais podem fazer isso, apresentar, por exemplo, essas tecnologias para as crianças, mas sem gerar conflitos em casa? Então, primeiro, né, eu falei agora aqui que a gente precisa ter regras em casa. Uhum. Sempre tenha, né, à mão, ou num cantinho da casa, ou no quarto, livros, lápis de cor, pintura, para que isso possa ser, na verdade, fornecido para essa criança em momentos de monotonia, e que essa criança se sinta assim, estou saturado, estou entediado, é a palavra da moda deles. Uhum. E aí, você pode oferecer isso. Outros momentos, conversar, fazer brincadeiras. Em outros momentos, a gente também pode deixar recomendado para os cuidadores que não ofereçam o celular, que façam outras coisas. Mas também em outros momentos a gente vai oferecer o celular para essa criança. Uhum. Nesse momento a gente precisa ter um controle de tempo e falar, olha, você vai ficar tanto tempo aí. Depois disso acabou. E cumprir. Por exemplo, a gente já tem pais que estão ouvindo a gente agora
que já tem os filhos que já estão, vamos dizer assim, meio que viciados nesse negócio de celular, de tablet, estão viciados na internet já. E agora, fazer o quê? Então, a gente dentro da psicologia tem a questão da dependência tecnológica, que a gente fala muito sobre isso. E dentro da psicologia a gente tem algumas literaturas que falam sobre essa questão, porque essa dependência ela traz perdas significativas. Por exemplo, no caso das crianças, problemas na escola, problemas de socialização, problemas de aprendizagem e de rendimento. Bem, o retiro disso vai ser aos poucos. E a gente vai ter que deixar para a criança muito claro o quanto esse celular está prejudicando essa criança. E realmente é uma educação dessa criança, mas também uma educação desses pais. Porque os pais também precisam se educar para que possam levar isso para os filhos. Gente, hoje nós estamos falando aqui sobre como controlar o acesso das crianças à internet. E a nossa convidada é a doutora Lívia Marques, ela é psicóloga. Doutora, a senhora já falou aqui sobre conteúdos, né? Hoje a gente tem muitos esses blogueiros, youtubers, aí, influencers, né? Como que essas pessoas podem influenciar as nossas crianças? Então, né, eu falei anteriormente, a gente tem até alguns canais que são bacanas, que são legais e tal. Mas tem outros, por exemplo, que incentivam muito o consumismo, e aí a gente acaba tendo crianças que tipo, nossa, de onde essa criança pediu esse negócio aqui que é caro pra caramba? Às vezes pode ser desse canal do YouTube. Da onde essa criança pediu isso? Pode ser disso. Da onde essa criança tirou essa palavra tão estranha, esse comportamento tão estranho? Então, a gente precisa ficar ligado a essa questão realmente. A conferir o conteúdo que ela tá pesquisando na internet, tudo isso é importante. Tá de olho, né? Os pais têm que estar em cima, né, doutora? Sim, tem que estar em cima. E assim, eu sempre digo aqui que tem um programa, tem um aplicativo na internet que ele faz um filtro do que essa criança pode ver. Então, também pode ser uma opção para a gente, claro que seguindo essas orientações que eu dei, de regra, de limite, né? Para que essa criança possa assistir alguma coisa que não seja tão ruim. Muito bem, doutora Lívia Marques, psicóloga, batendo um papo com a gente aqui. Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental. Doutora, mais alguma informação que a senhora gostaria de passar para os nossos ouvintes? Por favor, fique à vontade. Bem, brinquem com seus filhos, tenham contato olho no olho, estejam junto com essas crianças. Eu sou mãe, eu entendo perfeitamente o quanto é cansativo, mas a gente precisa realmente se educar para a gente estar realizando outras atividades com os nossos filhos. Muito bem, doutora Lívia, obrigado por sua participação, seus esclarecimentos e sua ajuda aí para os pais que estão ligados com a gente hoje aqui no Alô Doutor, tá? Muito obrigada. Doutora Lívia Marques, psicóloga, batendo um papo com a gente no Alô Doutor, que volta amanhã, tá, gente? A gente continua aí tocando muito mais música aqui no nosso Tarde Total da Gazeta. Coisa boa ouvir você. Obrigado, doutora. Tchau, obrigado.